Continuamos então nossa discussão sobre questões de direito militar. E hoje eu pergunto a vocês quais são os limites para o processo e julgamento dos civis na Justiça Militar da União. Primeiramente, quero dizer que existe uma grande discussão acerca da validade ou não da submissão de civis. Existe até mesmo uma Carta de Princípios da ONU, cujo quinto princípio, ao todo são 20, ele pugna exatamente pela não submissão de civis à justiça militar. No Brasil, esse princípio ele está preenchido pela metade, já que a justiça militar estadual ela não processa civis. Inclusive, quero dizer que a justiça militar brasileira ela é sui generis, é a única no mundo que tem uma justiça militar estadual e uma justiça militar da União ou justiça militar federal. Então, vejamos, quem que julga os civis na justiça militar? Até a edição da Lei 13.774, que reformulou toda a estrutura da justiça militar da União, os civis eram julgados pelo Conselho de Justiça, permanente, e após a edição da Lei 13.774, coube uma parcela de jurisdição monocrática para o magistrado togado, que deixou de ser denominado de juiz auditor para ser chamado de juiz federal da Justiça Militar. Então, a nova lei, ela disse o quê? Que o juiz togado, o magistrado togado, o juiz federal da Justiça Militar, ele vai processar e julgar os civis nas hipóteses dos incisos 1º e 3º do artigo 9º do Código Penal Militar. Nós temos aí, então, um primeiro balizamento. Processo e julgamento de civis na Justiça Militar apenas com base nos incisos 1º e 3º do artigo 9º do Código Penal Militar. Dê uma olhada lá no código e nós vamos verificar isso. Já de plano, posso afirmar que o civil ele não pode ser processado ou não vai cometer o crime militar por extensão, que foi trazido pela Lei 13.491 de 2017. Por quê? Porque a Lei 13.491, para que ocorra a figura do crime militar por extensão, é necessário que a conduta prevista em uma outra lei penal, extravagante, ou do próprio Código Penal, esteja subsumida a um inciso do artigo 9º. E qual inciso? Exatamente o inciso 2º. Ou seja, como essa jurisdição monocrática se refere apenas ao cometimento de crimes do inciso 1º e 3º do Código Penal Militar, nós podemos afirmar que o civil não comete o crime militar por extensão. Dito isso, pergunto a vocês, quem são esses civis? Quais os limites desse termo civil para o processo de julgamento na Justiça Militar da União? Ora, todos sabem que ao final do ano passado, através de um incidente de resolução de demandas repetitivas, o Superior Tribunal Militar ele fixou que o ponto principal para a definição da competência do órgão que irá julgar o civil na Justiça Militar, ou de modo geral, aquele que comete o crime militar, é exatamente o momento da consumação do crime. Isto é o velho princípio do tempus regit actum. Então, se define a competência através do tempo do crime. Isso tem, inclusive, se nós estabelecermos um paralelo com a Justiça Militar Estadual, nós vamos ver que a Justiça Militar Estadual ela processa e julga os policiais militares que cometam um crime militar, definido em lei. Ora, muitas vezes, durante o processo, esse policial militar é excluído, pé de baixa, etc., e se torna um civil. Perguntaria-se, esse processo se encerra na Justiça Militar? Não, ele continua, porque quando o crime foi cometido, o agente era policial militar. Esse é o entendimento que firmou-se, inclusive, com o incidente de resolução de demandas repetitivas na esfera federal. Para se saber exatamente a extensão daquele termo civil, nós vamos verificar o tempo do crime.
Então, nós podemos dizer o seguinte: primeiro, essa discussão tem-se, inclusive, naqueles casos de militares que cometem crime e depois são licenciados ou pedem demissão ou são expulsos, etc., e tornam-se civis. Então, nós temos o civil ex-militar. Né? Então, esse civil ex-militar, ele cometeu um crime quando era militar. Logo, ele vai ser processado e julgado pelo Conselho de Justiça. Recentemente, inclusive, depois da edição da Lei 3.774, o STM, apreciando um mandado de segurança, né, ele decidiu exatamente dois pontos principais. E eu vou inicialmente citar aqui rapidamente o caso. O que era o caso? Era um desvio de materiais de uma unidade do Exército da área da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, né, em Minas Gerais. Como existia um oficial superior entre os réus, né, aqueles que foram denunciados, houve uma certa dificuldade em se formar o conselho. E, por isso, o processo foi desaforado para a 1ª Circunscrição Judiciária Militar no Rio de Janeiro. E se iniciou no Rio de Janeiro. Com a edição da Lei 3.774, e aí, no caso, essa questão de qual é o órgão competente para ser julgado civil, o juízo de 1º grau de Minas Gerais, da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, pretendeu o reaforamento. Ou seja, o que é o reaforamento? Que aquele processo que tinha sido desaforado voltasse para Minas Gerais. Por quê? Porque um dos réus, que na época era militar, agora era civil. E o juízo de 1º grau pretendia julgar aquele militar de forma monocrática. Né? Então o STM denegou essa ordem, com base inclusive no incidente de resolução de demandas repetitivas, e mais, né, dizendo inclusive da impossibilidade desse reaforamento. Como esse civil era um oficial e agora era um oficial da reserva não remunerada, o STM disse que ele não era o civil puro. Veja que é um termo interessante, civil puro, mas o que seria esse civil puro? O civil puro é aquele que é originariamente civil, ou seja, que comete o crime militar na condição de civil. Não era o caso do réu em que se pretendia o reaforamento do processo. Então essa é a primeira questão. Civil ex-militar, né, que é aquele que cometeu o crime na condição de militar. Uma segunda hipótese, que inclusive está passando despercebida, né? Ela não foi tão despercebida porque ela foi evidenciada, né? Ela foi percebida pelo Ministério Público em Bagé. Né? E aí, o que se tratava em Bagé? Se tratava de um processo de insubmissão. Nós sabemos que a insubmissão, está previsto lá no artigo 183 do Código Penal Militar, é um crime contra o serviço militar. E o réu estava sendo processado. Para ser processado por insubmissão, o agente, o acusado, ele tem que estar na condição de militar. Então ele foi incorporado e aí foi processado. Então era um militar processado na condição de réu do crime de insubmissão. Acontece que o crime de insubmissão ele é o único, é um crime especial, né? Ele é um crime, inclusive, que eu denomino de crime acidentalmente militar, porque os crimes militares, em princípio, numa visão, inclusive, ideal, eles só podem ser cometidos por militares, e só estão previstos no Código Penal Militar. E a insubmissão, ele só estando previsto no Código Penal Militar, ele só pode ser cometido por civil. Ou seja, quem comete o crime de insubmissão é um civil. Se nós usarmos agora o mesmo paralelo com o incidente de resolução de demandas repetitivas, nós vamos ver que, de acordo com a teoria do tempus regit actum, quem deve julgar esse réu de insubmissão é o magistrado togado, é o juiz federal da Justiça Militar. Foi nesse sentido que o Ministério Público de Bagé pediu,
ao magistrado, na casa, que levasse o caso ao Conselho Permanente para que declinasse em favor do magistrado togado. Como o Conselho não concordou, houve recurso para o STM, recurso em sentido estrito, só que antes do STM julgar esse processo, em que pese a celeridade da justiça militar, o réu foi absolvido, porque o processo chegou a seu término, foi marcado o julgamento, e foi pedido, inclusive, a absolvição pelo próprio Ministério Público, e aí o recurso no STM perdeu o seu objeto. Né? Então, o STM não chegou a analisar essa questão, mas é uma questão importante. O réu do crime de submissão, o que ele é? Ele é um militar ex-civil. É o contrário agora. Nós temos o civil ex-militar, temos o militar ex-civil. Então, esse militar ex-civil deve ser julgado pelo juiz federal da Justiça Militar, mesmo porque, pelo próprio texto legal, né, na alteração da Lei de Organização da Justiça Militar, o juiz vai julgar os civis pelos crimes que tenham sido cometidos com base no inciso 1º e 3º do artigo 9º da CPM. E a insubmissão ele está previsto apenas no inciso 1º. Né? Não se encontra identidade no inciso 2º do artigo 9º do CPM para o crime de insubmissão. Ok? E de um modo geral, então, nós temos os civis, vamos dizer assim, que seria o civil originariamente, o civil puro de que fala o STM. O civil puro ele é julgado pelo juiz togado, pelo magistrado togado, pelo juiz federal da Justiça Militar, porque sempre a sua conduta ela deve estar inserida ou no inciso 1º ou no inciso 3º do Código Penal Militar, ou seja, ou serão crimes contra a segurança externa, por exemplo, ou então o crime de insubmissão, ou então aqueles crimes que violam, né, ofendem as instituições militares, que é uma questão, inclusive, simulada pelo STF. Então essa é a nossa dica de hoje, né, chamada atenção para quem é o civil, né, o civil que vai ser julgado e processado na Justiça Militar. Nós temos, então, um civil puro, que é aquele que comete o crime na condição de civil e é julgado na condição de civil. Nós temos o civil ex-militar, que comete o crime na condição militar e é julgado na condição de civil. E temos o militar ex-civil, que comete o crime na condição de civil e é julgado na condição de militar. Ok? Então fica aí essa chamada para a reflexão e nós voltaremos com alguns pontos importantes do direito penal militar. Um abraço a todos.